Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia e inovação aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. Eu sou Walter Capanema, sou o seu apresentador e eu estou muito feliz de estar com mais uma edição aqui com vocês. Vamos começar agora a fazer o nosso giro de notícias com algumas das notícias mais relevantes do momento. Vamos começar agora com uma notícia envolvendo golpes do Pix. Tem uma grande discussão a respeito se há possibilidade de existir ou não golpes envolvendo o Pix. Na realidade, não existe até hoje a descoberta de uma falha de segurança no procedimento do Pix. O que a gente percebe é o seguinte: vários criminosos acabam tendo algum golpe que envolve o Pix. Ele pede o dinheiro por meio de Pix, ele pede o empréstimo por meio do Pix, porque o Pix, por ele ser mais célere, é mais fácil o dinheiro sair de um controle, né, até de repente de um outro criminoso, de um laranja, tirar esse dinheiro na boca de um caixa em outro lugar do Brasil. É fácil fazer o dinheiro se movimentar rápido pelo Brasil. Ou seja, não existe uma falha de segurança na tecnologia. A tecnologia é que permite aí, ela pode ser utilizada para vários golpes. Por isso, a primeira dica que a gente tem que trazer para vocês é a seguinte: tome muito cuidado com aqueles chamados QR Codes, né, ou QR Codes, aqueles códigos, aqueles quadradinhos, com aqueles códigos complicados, que muitas vezes você vai fazer um pagamento num táxi, um pagamento numa loja. Hoje em dia todo mundo aceita Pix, né? Você vai fazer o pagamento pelo QR Code. O que acontece? Você abre lá o aplicativo do banco, né? Você tira uma foto com o aplicativo e aí, daquele QR Code, aquele QR Code vai converter, vai trazer para o seu aplicativo do banco todos aqueles dados de pagamento, né? Quem é o beneficiário, o destinatário do pagamento, um trecho do CPF ou do CNPJ e por aí vai. Então você toma cuidado. Então você vai fazer um pagamento de alguma coisa, certifique-se antes com a pessoa que você está pagando, o nome do beneficiário, certifique-se também o trecho do CPF, do CNPJ. Isso é muito importante para você ter esse conhecimento, porque muitas vezes você vai no local, né, por exemplo, num restaurante, o restaurante tem lá na mesa o número do Pix, né, o QR Code. Acontece que algum engraçadinho, ou melhor dizendo, algum criminoso, ele vai lá e coloca um QR Code de outro lugar, de repente coloca um QR Code de um laranja. E quando você vai pagar, ao invés de você depositar na conta do restaurante, você está depositando na conta lá do bandido. Então é sempre importante você fazer esse cheque antes para verificar. Outra coisa, você vai ter uma questão lá de um contato pelo WhatsApp, principalmente, ou pelo Instagram. Uma pessoa vem se falar com você, se dizendo o seu parente, com o número novo do WhatsApp, ou um novo contato do Instagram, dizendo: olha só, meu amigo, meu irmão, meu filho, eu estou com um problema aqui, não estou conseguindo pagar, esse aqui é meu novo contato telefônico, não estou conseguindo pagar uma quantia, você pode pagar essa quantia para mim, que depois eu deposito para você, eu te reembolso. Você já deve estar sabendo, mas é sempre importante a gente repetir, porque muita gente cai nisso. Esse é o famoso golpe do falso parente, também chamado de golpe do WhatsApp, em que um contato novo vem conversar com você como se fosse se fazendo passar por uma pessoa da sua proximidade. Acontece que não é nada disso, acontece que ele quer tão somente que você passe o dinheiro para ele. Então, se de repente aparecer alguém com esse número novo, já é para você desconfiar. O que você pode fazer é o seguinte: tentar entrar em contato com essa pessoa, né, por um outro canal, para confirmar se realmente há necessidade de pagamento, se realmente isso existe mesmo, se faz sentido, porque, em todo caso, evite. Tome muito cuidado sempre quando uma empresa, né, ou uma pessoa, seja pelo contato presencial ou físico, presencial ou online, ela tenta te induzir, te incentivar, te instigar a fazer alguma coisa. Olha, paga por aqui, clica nesse link, manda logo o dinheiro. Essa pressão psicológica é para você não pensar, é para você não avaliar, é para você tomar cuidado. Se te pressionaram, não faça. Na dúvida, é melhor não fazer nada, porque aí você não perde o dinheiro. Outra dica que eu acho fundamental é cuidado com o Wi-Fi público. Eu sei que o preço da internet, o custo da internet está muito caro, a velocidade da internet não é grande coisa das nossas casas, e é uma maravilha quando você vai no local que oferece o Wi-Fi de graça, né?
e que essa velocidade é rápida, que delícia, que gostoso, dá vontade de ficar o dia todo lá no estabelecimento. Tome um cuidado, porque quando você usa um Wi-Fi aberto, por exemplo, é possível que outra pessoa que esteja conectada naquela mesma rede, ela possa, em muitos casos, escutar a sua conversa com o site. E com isso, é possível, também em alguns casos, ter acesso aos seus logins, ou seja, as suas senhas para os dispositivos, né? As suas senhas para os sites. Então, tome muito cuidado. Rede Wi-Fi aberta, eu sei que pode parecer gostoso, mas é principalmente muito perigoso. Uma outra dica que é fundamental é dica com senha. Gente, senha, aí vem uma questão, não mude o canal, porque eu vou falar uma coisa muito séria. Tome muito cuidado com as suas senhas, não tenha uma senha, uma senha simples, né? E principalmente, senhoras e senhores, meus queridos amigos e amigas, não use uma mesma senha para tudo. Eu sei que dá vontade de fazer isso, porque a gente tem um monte de aplicativo de serviço, Netflix, Prime, Instagram, Spotify, um monte de gente que tem por aí. Acontece, pessoal, que se vaza uma senha do seu Netflix, por exemplo, alguém que tem acesso àquela sua senha, ele pode tentar usar de repente no seu e-mail, no seu banco, em outros lugares. E com isso a sua vida, né, fica muito complicada. Utilize um programa de como chamado de gerenciadores de senha, né? Que lá mais ou menos é como se fosse uma lista telefônica, uma lista de contato de suas senhas. É a melhor coisa que você pode fazer nesse sentido. Outra dica muito importante, pessoal, cuidado com os links que você recebe. Eu sei que a nossa vida hoje em dia a gente faz tudo correndo no celular, repassa, passa, clica, né? Às vezes vai clicar no e-mail. Tome muito cuidado, né? Se é um link que você olhou, achou esquisito, não clique. Ainda mais quando o link fala assim, olha, clique aqui porque a sua senha foi invadida, clica porque sua rede social foi invadida, clique aqui porque estão denunciando você. Olha, se tem alguma coisa para te colocar medo, para você clicar em alguma coisa, não clique, que isso é papo furado para te colocar numa situação para não pensar e clicar nisso, ok? Agora, vamos para a nossa segunda notícia. A segunda notícia envolve aqui um aplicativo chamado Subway Money. Esse aplicativo, né, esse jogo, ele é anunciado como uma coisa maravilhosa, incrível, onde você pode ganhar dinheiro, onde você pode ficar rico jogando. Gente, isso é papo furado. É papo furado por vários motivos. Primeiro, que o jogo não existe. E muitas vezes você vai perceber, poxa, Walter, como é que esse jogo não existe? Eu entrei lá na rede social, no TikTok, no Facebook. Facebook ninguém nem usa mais hoje em dia, né? Se você usa o Facebook, manda um e-mail aqui pra gente dizendo se você acha que ele existe. E também o Instagram. Poxa, tá lá o fulano, a fulana, são atores famosos, Big Brother, influencers. Eles dizem que esse aplicativo existe, deve existir mesmo, de verdade. Acontece que esse pessoal, esses criminosos, estão usando deepfakes, né? Ou seja, aquela inteligência artificial em vídeo ou imagem, que eles reproduzem a fala de uma pessoa real. Ou seja, é usar a inteligência artificial para fazer um golpe. Então ele cria um vídeo como se fosse aquela celebridade, aquele ator, aquela cantora, anunciando esse aplicativo, né? Então aí você entra no aplicativo, mas para você começar a ganhar dinheiro, você tem que começar a depositar um dinheirinho pequeno, uns 20 reaisinhos e tal, e aí você acha, poxa, 20 reais não é tão caro, eu vou arriscar. E aí o que acontece? Você vai começar a perder dinheiro e muito dinheiro, porque o jogo realmente não existe, é um grande papo furado, ele imita um jogo que já existe, chamado Subway Surfers. Então isso daí, gente, é papo furado. Esse papo de jogo que dá dinheiro, que vai te deixar rico, olha, gente, ninguém está preocupado em ajudar a gente para ficar rico, não. Se aparecer alguém com esse papo furado, mesmo que seja numa propaganda do Instagram, numa propaganda do TikTok, olha, gente, desconfie. Não acredite nesse pessoal. A melhor coisa que você faz, olha, guarde seu dinheirinho e invista aí onde você acha que é importante, mas não invista nesses jogos. E tome muito cuidado, porque é cada vez mais comum usar as imagens das celebridades para esse tipo de golpes. Ou seja, senhoras e senhores, vocês precisam ficar muito atentos, ok?
Agora com vocês, o Smart News Indica, o seu quadro onde nós analisamos e trazemos para vocês as principais dicas de séries, de filmes e de livros. Começando agora essa série, né, essa minissérie bem interessante da Netflix, o Código Bill Gates, que mostra a vida desse empresário tão famoso, todo mundo, de certa maneira, conhece, ou pelo menos devia conhecer o Bill Gates. O Bill Gates, ele é um dos fundadores da Microsoft, uma das empresas mais ricas e mais importantes do mundo. Todo computador tem um Windows, tem um Office, tem um Word, são programas da Microsoft, né? Uma empresa criada anos 70, mais ou menos, por alguns amigos, né, que criaram numa garagem, aquele papo todo, né? Depois o Bill Gates com seus amigos foram para a criação dos primeiros computadores PCs lá nos anos 80, trazendo um sistema chamado DOS, em que você acessava o computador por meio de comandos, né, uma coisa bem antiga, né, comandos de texto, né? E depois, né, ele ficou famoso mesmo com Windows, e especialmente com Windows 95. Aí explodiu o mundo, todo mundo queria usar um mouse e figurinhas e ícones, ao invés de ter que ficar usando aqueles comandos complicados, ainda mais decorando programa complicado. Esse programa, essa minissérie, né, são 3 episódios que tem lá na Netflix, eles procuram trazer para a gente a cabeça do Bill Gates, né, as suas principais ideias e, principalmente, como é que ele pensa para o futuro. Então, esse é um programa interessante para você entender uma das pessoas mais importantes da nossa época. Ok, pessoal? Vamos lá para o comercial. Estamos de volta com mais um Smart News, o seu programa de Direito, Tecnologia e Inovação. Muitos de vocês têm mandado e-mails para a gente perguntando sobre golpes na internet, como eles são praticados, como a gente pode evitá-los. Afinal de contas, os golpes fazem parte de uma grande preocupação da sociedade. E para falar sobre um tema tão importante e tão empolgante, vamos receber hoje a doutora Milena Lima. Ela é delegada especialista em cybercrimes. Doutora Milena, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a todos e principalmente pela oportunidade de conseguir disseminar esse conhecimento e combater de forma preventiva os crimes virtuais. Doutora Milena, quais são os golpes na internet mais comuns? Os mais comuns são aqueles que estão voltados para os ganhos de vantagens financeiras. E aí eles ocorrem com diversos modos operantes. Temos a clonagem do WhatsApp, a invasão também de WhatsApp através da troca, aquele conhecido como SIM swap. Temos também invasão ou clonagem de perfis e redes sociais. Isso é muito comum. Temos falsos anúncios, de venda de veículos, entre outros objetos, falsos boletos, falsos empregos, falsos relacionamentos, enfim, esses são os mais comuns. Então a gente podia dizer que a falsidade, a senhora falou muito isso, em falso boleto, falso documento, falsa identidade. Então essa falsidade faria parte da atividade do criminoso e está sempre ocultando ou falsificando alguma coisa? Na sua grande maioria, pelo menos no que a gente consegue verificar aqui no Brasil, essas são as fraudes mais correntes no dia a dia. Não que não existam outros tipos de golpes, e tem. Mas, geralmente, a questão da obtenção da vantagem financeira, o Brasil se destaca. Ele destaca na parte financeira, até porque grande parte das pessoas utiliza os sistemas de banco online. Então, com isso, acabam sendo vítimas, não seria isso? Exatamente. Com a possibilidade da transação online feita de forma imediata, em que o suspeito também recebe a quantia de forma imediata, muitas vezes, quando a vítima transfere, é que percebe que caiu no golpe. E não é tão fácil recuperar, porque assim que a vítima às vezes transfere, já tem a pessoa tentando lá receber na boca do caixa e saca a quantia ou então retransfere para outras pessoas. Então, o fluxo do caminho financeiro é muito fluido, por isso que às vezes é difícil recuperar. A gente trabalha bastante com a prevenção para tentar diminuir esses golpes.
A gente então pode falar então que nesses golpes bancários, eles são praticados por meio de uma quadrilha, né, ou melhor dizendo, organizações criminosas, ou seja, tem várias pessoas atuando? Na grande maioria, sim, porque geralmente tem pessoas que operam a fraude fazendo o estelionato, enganando a vítima. Enquanto isso, a gente tem pessoas que estão lá pronta para receber a quantia. Entre essas pessoas que estão prontas para receber a quantia, tem pessoas que ainda utilizam de laranjas. É muito comum a pessoa comprar os dados de uma conta bancária, justamente com o cartão de um terceiro, ou oferecer uma quantia para que esse terceiro receba a quantia e saque ou transfira. Isso é muito comum. Então, a gente, geralmente, quando se depara com esse tipo de situação, tem pelo menos uma associação criminosa, mas é muito comum se tratar também de organização criminosa. Doutora, a senhora falou em comprar conta bancária. Existe isso? Alguém, um criminoso comprar a conta bancária de alguém? Como é que funciona isso? Ele compra os dados da conta bancária, então isso não é tão raro de acontecer, muito pelo contrário, é até muito comum. Então a pessoa fornece, um dos casos que a gente investigou, como que ele fazia? Ele oferecia uma quantia, R$ 500, para que a pessoa fornecesse os dados da conta e o cartão e a senha. E aí o suspeito invadia a conta, obtia a quantia, sacava o dinheiro e depois devolvia o cartão para o titular. Então, é até um modo bem interessante que o criminoso faz para, digamos assim, passar escondido pelo sistema bancário. Porque ao invés dele criar uma conta bancária falsa, ele utiliza uma conta bancária verdadeira e com isso ele consegue fazer a transferência passar despercebida. Seria mais ou menos isso, né? Isso é apenas uma das modalidades, porque também a conta falsa é muito comum. Inclusive, recentemente, semana passada, eu me deparei com 3 situações de contas falsas criadas através de dados pessoais que foram vazados na internet. Então, ainda existe, quer dizer, para a gente ficar um pouco preocupado, ainda existe o mercado dos dados pessoais que são adquiridos e vazados na internet. A senhora pode dizer um pouquinho mais ou menos como isso funciona? Então, sempre que tem esses grandes vazamentos, né, como se não fosse suficiente invadir o banco de dados, as pessoas publicam isso. Então, as pessoas conseguem publicar esses dados, e aí, além de dados, tem também questão de documentos pessoais. E através disso daí, é possível criar contas digitais com uma certa facilidade. Embora as empresas já venham adotando aprimorando o sistema para confirmação da identidade, muitas fraudes ainda acontecem. Então, como eu te disse, só semana passada a gente se deparou com 3 situações muito similares, de dados vazados e de contas falsas criadas com dados de terceiros, que Isso nesse mostra caso seriam vítimas. seriam as vítimas, né? Três vítimas diferentes. Seriam também vítimas. Também vítimas, né? Exato. Porque, afinal de contas, os dados dela foram utilizados para abrir conta para receber o dinheiro de uma outra vítima. Ou seja, tem um monte de vítima aí. Exato. Tem a vítima da perda financeira e essa vítima desse uso indevido desses dados pessoais, desses documentos com dados pessoais. Isso mostra, doutora Milena, a senhora está mostrando aqui para a gente, para o público, o quanto esses golpes são bem elaborados, eles são bem organizados e eles se valem, muitas vezes, dos dados pessoais que a gente, muitas vezes, entrega numa empresa e essa empresa, indevidamente, repassa para terceiros. Concorda? Concordo, tem essa situação, mas vou acrescentar mais uma outra situação. Pois não. Além desses vazamentos de dados, tem situações que a própria vítima disponibiliza seus dados pessoais para o suspeito. Então, isso é muito comum nesses sites que intermediam venda de produtos, o suspeito entrar em contato com uma vítima, fazê-la acreditar que é necessário que ela forneça cópia de uma identificação, então a vítima fornece a cópia de identificação, possivelmente para fazer o contrato de compra e venda, e aí, com os dados pessoais e a documentação, ele cria contas telefônicas, contas bancárias, e aí inicia um ciclo de outros golpes. Já teve uma situação que a gente começou a investigar, foi até uma servidora pública, ela queria adquirir um veículo, chegou a pagar R$ 70 mil,
forneceu os documentos pessoais dela, o suspeito, claro, não entregou o veículo, criou novas contas com o perfil da vítima e chegou ao ponto dele dar golpe em muitas vítimas do Brasil, e as vítimas que não tinham conhecimento de que ela era outra vítima entraram com medidas judiciais para bloquear a conta verdadeira dela. Então, isso foi um transtorno durante quase 3 anos, até a gente conseguir avançar na investigação, porque na época eu era titulada da Delegacia de Crimes Cibernéticos, mas, enfim, quando a gente inaugurou a delegacia, esse caso já estava há quase 2 anos e meio. 2 anos e meio, doutora? Sim, 2 anos e meio que ela estava sofrendo com essa situação, e foi aí quando chegou para a gente, né, que ela reportou e a gente conseguiu adotar as medidas cabíveis para tentar alcançar a autoria. Então, para recapitular, para a gente ver como é uma situação dramática, a vítima, ela teve um primeiro problema, né, ela sofreu um primeiro crime, que foi a perda financeira, né, ela vendeu, ela quis comprar o carro e não teve acesso, salvo o melhor juízo, e o segundo problema, o segundo crime, utilizaram os dados pessoais dela, o criminoso utilizou os dados pessoais dele para outras práticas criminosas. Então, para os olhos dessas novas vítimas, quem seria o criminoso era aquela nossa primeira vítima. Olha, se a gente fosse colocar aqui no mapa, Exato. é até complicado para quando chega na polícia analisar tanta coisa, né? Porque os criminosos são cada vez mais talentosos e se dedicando mais. Doutora Milena, existe alguma diferença entre o criminoso digital brasileiro e o estrangeiro? Eu acredito que o brasileiro tem uma capacidade maior de engodo, mas a gente, claro que sabe que o estelionato, ele ocorre no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Mas, de fato, o Brasil consegue se destacar nesses crimes que envolvem fraudes, com obtenção de vantagens financeiras. Porque sempre tem uma historinha, né? O brasileiro é muito bom para contar história, né? Conta uma história, manda um e-mail, cria todo um subterfúgio para ludibriar as pessoas. E muitas vezes as pessoas preocupadas em vender alguma coisa ou comprar, naquele desespero de clicar e comprar, elas acabam não tomando providências. E me parece, doutora Milena, que muitos desses crimes poderiam ser facilmente evitados, não é verdade? É verdade. Eu atribuo muito a isso a nossa correria do dia a dia, porque o suspeito ele se aproveita da nossa falta de atenção, da nossa correria de fazer várias coisas ao mesmo tempo, da nossa comodidade de, ao invés de tentar se certificar primeiro com quem a gente está falando, de tentar responder ali por mensagem mesmo, porque é muito mais comum. Enfim, ele se aproveita justamente disso, dessa confluência de acontecimentos que permite que a vítima não foque a sua atenção para aquele diálogo inicial. O que eu verifico? Que muitas vezes as vítimas, quando olham para trás, verificam que poderia ter evitado a fraude, como você já advertiu. Ou seja, a gente sempre na internet tem que tomar cuidado, tem que olhar com calma e não sair por aí clicando em tudo e passando dado para todo mundo. É um lugar também de reflexão e para tomar cuidado. Doutora Milena, a gente quer aqui agradecer a sua presença, a sua participação, foi uma verdadeira aula. A gente quer deixar aqui agora para as suas palavras finais. É isso, eu costumo dizer que quando a gente vai abrir a porta da casa, porque alguém está batendo, a gente procura se certificar quem está do lado de fora. Então, se eu pudesse dar um conselho para todos que estão assistindo, é isso: é adotar a mesma cautela em ambiente virtual. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela sua paciência aqui com a gente, pela sua gentileza aqui de passar seus ensinamentos. Muito obrigado por tudo. E a gente quer também aqui agradecer você, nosso público, por estar participando de mais um Smart News. Nos sigam nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Mande o seu e-mail com as sugestões. As sugestões são muito importantes para a gente. Esse programa de hoje é uma sugestão de vocês. E até o próximo Smart News. Muito obrigado.